Pode? Boa noite, FTU Brasil, tudo bem? Boa Estamos noite. aqui novamente, dando sequência ao nosso estudo. Somos todos filhos de Deus, né, Nath? Sim. E vamos continuar com os assuntos polêmicos, né? Um pouquinho polêmico, só um pouquinho. A gente vai continuar lá da página 43, lá no finalzinho, onde diz filhos do mundo, filhos do diabo. Tem um assunto bem interessante que a gente vai falar sobre esse tema, né? Filhos do mundo, filhos do diabo. O que tem diferença? Será que tem? Vamos ler, vamos começar. Vamos descobrir juntos? Vamos lá. Os fariseus faziam parte. Vamos lá, lembrar. Quem eram os fariseus, Nathalie? Então, Vamos dar uma recapitulada, né? Porque depois de uma semana eles esquecem, né? Então, os fariseus eram os religiosos da época de Jesus. E hoje também ainda existem, né? Porque é da religião dos judeus. Mas naquela altura eram eles que tomavam conta do tabernáculo, Lideravam, do né? templo. Eles que lideravam como funcionava o templo. Então, basicamente, eles eram os líderes da igreja naquela época. Eram os chefes, né? Os poderosos chefões, né? Então, os fariseus, esses religiosos, né, faziam parte de uma antiga seita judaica que se distinguia pela observância estrita e formal dos ritos da lei de Moisés. Eles eram bem estritos, né? Eles observavam, mas por isso a gente considera os religiosos, porque eles observavam, né, mas eles não seguiam. A diferença está aí. Eles liam para o povo, né? Mas exatamente. Eles só passavam para as pessoas, mas eles não viviam o que eles pregavam, que é uma das piores coisas que tem. Eu pregar algo e não viver, né? Que é o problema da religião, né? Que a gente falou no capítulo anterior. Que é o farisaísmo, né? A pessoa só prega. Olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que vir, você tem que se entregar, mas eu não me entrego. Eu não faço o que a palavra de Deus diz. Eu só falo para você fazer. Só aponto o dedo para você. Esquecendo que eu tenho vários dedos apontando para mim também, né? Apesar disso, eles sempre se opuseram ao Senhor Jesus, com respeito ao seu ministério terreno. Isso quer dizer que, apesar de serem guardiões dos rituais da lei mosaica, quer dizer, as leis que Moisés recebeu no Monte Sinai, os fariseus não percebiam que o Senhor Jesus era o próprio Deus encarnado. Eles tinham a palavra, né, os mandamentos, mas eles não entendiam, não entrou, a ficha não caiu, eles não enxergavam que Jesus era filho de Deus, que ele tinha sido enviado por Deus. Que assim, depois disso, nessa época, já tinha várias escrituras, né, dos profetas, Isaías, que falou abertamente que ia vir o Salvador, ia vir o Messias, e o que ia acontecer com o Messias, mas ainda assim eles se apegaram no pouco, que era a religião. Eles pegaram uma parte da lei e disseram, não, isso aqui eu sigo, e essa outra parte, não. É como muita gente, muito adolescente faz isso hoje, né? Muita gente faz isso hoje. Pega a Bíblia, não se esqueçam que aí sexta-feira a gente está tendo um estudo bíblico. Eles pegam isso aqui, é legal, isso aqui eu vou seguir. Isso aqui não. Não, essa página, se eu pudesse, tirava essa página da Bíblia, sabe? Eu arrancava esse versículo, né? Então, isso o fariseu fazia muito e tem muita gente que faz isso, né? Segue lá o que Moisés falou, não faz isso, não faz aquilo. Só como você falou, teve os profetas depois. E eles escolheram não se atentar para os profetas e só viver no passado. E mesmo se a gente olhar para a lei de Moisés, tem lá as instruções, né? Mas, assim, quem pensa um pouquinho... Só um pouquinho. Tem o discernimento de entender que aquilo é uma direção, um caminho que a gente tem que seguir, né? Ela não precisa, tá aqui escrito que eu tenho que, para seguir Jesus, eu tenho que pegar a minha cruz e ir até ele. Mas hoje a gente não tem uma cruz para carregar. Hoje a nossa cruz não é uma cruz de pau. São as situações que a gente vive, são os problemas que a gente tem, as dificuldades que vão surgir no nosso caminho, na nossa caminhada com Jesus, que vão surgir. Mas eles não, para eles era como se fosse tudo literal. Eles obedeciam o olho por olho, dente por dente. Dente por dente,
mas eles não seguiam a outra parte, que é colocar Deus em primeiro lugar, amar ao próximo como a si mesmo. Uhum. Então, como é que o próximo Jesus, que era o próximo deles, como é que eles estavam amando Jesus desse jeito? Uhum. Não estavam. Então, eles estavam deixando de lado uma parte das escrituras para olhar para outras. E isso é muito conveniente para a gente, Com né? certeza. Isso satisfaz a nossa alma, a nossa Uhum. vontade, nossa carne, na verdade, que satisfaz. Por quê? Porque o espírito, ó, tá só caindo. É, Ele como não eu tá falei, se alimentando. a pessoa escolhe, esse versículo, ai, que legal, puxa, arrebentou. Esse versículo, porque fala que eu tenho que sacrificar minha vontade, deixar os meus achismos de lado, deixar o meu eu. Isso eu não vou, não. Isso aqui não é faz pra de mim. Conta que deve ser para minha amiga do lado. Não é para mim, é para a amiga do lado. Ela tem que entregar. Eu não preciso, né? Isso acontecia porque, como filhos do mundo, podiam compreender a letra da lei de Moisés, mas não podiam compreender o seu espírito, porque até as leis de Moisés tinham espírito, né? Deus não deu a lei de Moisés, ali as palavras para Moisés, por dar. Não. Olha, tá aqui e pronto. Ele deu com um intuito. Uhum. Tinha um significado, né? Tinha um porquê que Deus deu aquelas leis. Uhum. Mas eles não entendiam isso. Não. Eles viviam pela letra. Só ali, não faz, não faz, não faz. Mas não entendiam o porquê que Deus falou aqui. Né? E a gente entende por que eles não entendiam, né? Porque quando Moisés desceu... Olha a gente falando dos 10 mandamentos. Quando Moisés desceu com as tábuas pela segunda vez, né? Porque na primeira vez aconteceu aquela tragédia que você já sabe. Espero que vocês saibam o que aconteceu. Se não sabe, pesquisa aí, gente. A gente vai chegar lá no estudo bíblico. Mas pela segunda vez, o povo viu a Deus. Na verdade, eu não lembro se foi antes ou se foi depois. Mas Deus se mostrou para o povo. Uhum. E o que o povo falou? Meu Deus, quão terrível é! Uhum. Assim, não conseguiam olhar, porque imagina aquela luz resplandecendo de Deus, aquela voz de trovão, assim, falando com você. Uhum. E eles dizem assim, não queremos, fala aí com Moisés, e ele passa pra gente o recado. Sim. Então, o povo se recusou a ouvir a voz de Deus. Então, precisou ter esse intermédio de uma outra pessoa. Só que aí você imagina, o intermédio das pessoas ficou sendo esses fariseus. Porque Moisés morreu, ficou Josué no lugar dele, morreu Arão, veio outro, que veio outro, que veio outro, até chegar nessa época. Então você imagina, o homem se corrompeu. Como é que ele estava escutando a voz de Deus? Não tinha como. Não tinha como. Porque eles já estavam cegos e surdos. E como que vai passar espírito? Não passa só o que eles tinham, que era a vontade deles, a carne. Né? Eles só passavam carne, que era o que eles tinham para dar. Exatamente. Por isso a necessidade do Espírito Santo. E é o que a Bíblia fala, né? Um cego não pode guiar outro cego. Exato. Senão vai os dois cair no buraco. Exatamente. Né? Que era o que estava acontecendo nessa época. Os fariseus nada tinham a ver com Deus. Quem é da luz aprova as obras da luz. E quem é das trevas se opõe às obras da luz. Por isso que houve tanto problema na época do Senhor Jesus aqui na Terra. Porque os fariseus, os hipócritas, os religiosos da época, né? Aquelas pessoas que quem viu a novela, viu aquele povo todo vestido, né? Aquela santidade, entre aspas. Por que eles se opunham tanto aos mandamentos do Senhor Jesus, aos ensinamentos do Senhor Jesus? Jesus curava no sábado. Por que eles se opunham? Jesus não estava fazendo mal. Ele estava fazendo bem, ele estava salvando, ele estava curando, ele estava libertando, ele estava ressuscitando. Mas por que as pessoas se opunham? Que é o mesmo que acontece hoje em dia. Por que as pessoas se opõem aos que fazem a obra de Deus, aos que estão na luz? Porque elas estão nas trevas, né? E assim, às vezes a pessoa diz assim, nada a ver isso aí que você está falando. Mas tem muito a ver, e isso se manifesta, pode não se manifestar como as trevas, mas se manifesta com vaidade. Porque quando Jesus começou a pregar, a falar, e toda a multidão seguia ele, os fariseus disseram assim, que eram os tops na época, né, dos religiosos. O povo que procuravam eles para pedir ajuda, né, que apresentavam sacrifício, já não estavam mais buscando ele, estavam buscando Jesus. Então, querendo ou não, o templo ficava como? Vazio.
Porque o povo que está com fome, que está com sede, eles vão buscar o alimento. E o alimento era Jesus, as palavras de Deus. Então, eles disseram, poxa, a gente está perdendo o nosso status, a nossa posição para um nazareno. Né? Um que nasceu ali em Nazaré. Quem nascia em Nazaré era tido como um Zé Ninguém. Exatamente. Um zero à esquerda. Então, foi de lá que o Senhor Jesus veio. Mas eles não aceitavam, porque eles se achavam o tal. E ficou um pouco de ciúme, né? Tinha aquele ciúme, né? Assim, quem ele pensa que é? Exatamente. A gente já está liderando aqui por anos. E ele chega e já vai fazendo e acontecendo. E o povo vai... Por quê? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, as pessoas estavam sedentas. Como muita gente hoje. Tem muita gente sedenta hoje. Né? Mas, às vezes, fica um orgulho, né? Aquela coisa assim, não vou trocar minha religião. A gente não está falando para ninguém trocar religião. A gente está oferecendo o Senhor Jesus. Por isso que a gente está lendo o livro. Somos todos filhos de Deus. Para ensinar que nem todos são filhos de Deus. Apesar do mundo dizer... Apesar das religiões... As religiões dizer, que ele colocar isso na cabeça de muita gente, que a pessoa já nasce assim. Eu sou filha de Deus. Né? Desde pequenininha, a criança já sabe, já tem essa coisa na cabeça. Eu sou filha de Deus. Mas nem todos são. Não. Né? É um engano, né? É um engano. Diante de tanta resistência aos ensinamentos do Senhor e até por se justificarem como filhos de Abraão, o Senhor Jesus lhes disse claramente. Aí vocês vão lá na Bíblia de vocês, lê lá João, capítulo 8, do versículo 37 ao 44. São poucos versículos. E vocês vão ler lá, que o Senhor Jesus está até chamando eles de mentirosos. Muito forte. Quer dizer, raça de víbora, mentiroso. E quem é mentiroso não é filho de Deus. Né? A mentira não pode conviver com a verdade. Então, se a mentira não convive com a verdade... Então, não tem como ser de Deus, então, ser da luz. Exatamente. Então, vocês lê lá o capítulo 8, do versículo 37 ao 44. Bem no finalzinho, ele diz assim, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Porque ele mentiu para Eva, por isso que Eva caiu. Né? Então, já começou ali. Então, a pessoa... mas poxa, você está me chamando de filho do diabo? Não sou eu. A palavra de Deus que diz que se eu não falo a verdade, eu sou filho do diabo. Gente, é preto no branco. A gente não vai passar a mão na cabeça. Não, aquela mentirinha de colarinho branco. Mentira, mentira e pronto. Então, a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não está inventando, a palavra de Deus não aumenta. Então, está aqui escrito, gente. Lê lá que vocês vão entender. E se tiver dúvida, como a gente já falou, anota e vai na igreja, pede o pastor, o seu CD para te ajudar. Exatamente. Né? Chama atenção o fato do próprio Senhor Jesus definir os descendentes de Abraão como filhos do diabo. Isso é muito forte, gente. Se aqueles homens que eram descendentes biológicos de Abraão e praticantes do judaísmo foram definidos como filhos do diabo, imagine os demais filhos do mundo. Eles não eram simplesmente sobrinho, primo, não, eles eram filhos, assim, biológico. Eles eram descendentes. O povo de Israel todo era descendente de Abraão. Exatamente. Direto, né? Geração por geração. Então, você imagina... E eles se vangloriavam disso. Só pelo título. Só pelo título. De ser filho de Abraão. Eles achavam assim, eu sou filho de Abraão, tá tudo bem comigo, olha, 100%. E Jesus veio e mostrou o contrário. Jesus veio e disse, não, peraí. Não é porque vocês são filhos de Abraão, que estavam lá no Sinai, receberam vocês não são filhos de Abraão. E aí? Como é que fica? É a mesma coisa a gente falar para o adolescente. O adolescente vem e diz, olha, você não tá bem. Como assim? Mas eu tô na igreja. Eu venho na FTU. Eu sou filho de levita. Filho de pastor. Você não tá bem. Aí fica aquela coisa assim na cabeça. Como assim? Eu nasci na igreja. CD. Grandes coisas. Ela falou, gente. Grandes coisas. Nasceu na igreja, mas e aí? Se você não nascer de Deus, você não vai ser filho de Deus. Porque não existe filho da igreja. Exatamente. Não existe o filho da igreja. Existe o filho de Deus. Esse que vai herdar a salvação. Esse que vai herdar o reino de Deus. É a herança do Pai. É esse. Mas a igreja
O que a gente vai herdar da igreja? Porque Jesus vai voltar e a igreja vai ficar aqui. O templo, a gente sempre costuma falar isso, né? Jesus vai voltar e o templo vai ficar. E a palavra mesmo de Deus diz que não ficará pedra sobre pedra. Então, o que adianta eu falar assim, eu sou membro fiel da igreja, seja qual for a sua denominação? Para Deus isso não conta, né? É mais um religioso. É mais um religioso, exatamente. Aí vem o parágrafo seguinte, que vai complementar o que a gente falou agora. Outra coisa que devemos observar é que não importa se os pais são de Deus, ou se a pessoa professa uma religião, ou frequenta uma igreja universal, tá? Também está incluída aqui, é uma igreja, não tem denominação. Se ela não nascer do Espírito de Deus, ela não é filha dele. Não é a gente que está falando, gente. Está escrito na palavra de Deus. E não sendo filha de Deus, será filha do diabo. Não há meio termo. Não há. Ou é um ou é outro. Ou eu sou filha de Deus, ou eu sou filha do diabo. Deus não tem neto, Deus não tem bisneto, Deus tem filho. Mas se eu não me faço filha de Deus... É automático. É automático. É como um interruptor. Ou a luz está acesa ou ela está apagada. Exato. Quando a gente é criança, a gente gosta de brincar, né? Para ver se a gente consegue deixar ele no meio. Assim. Não dá, não Mas tem. a gente não consegue. Ou ela está acesa ou a luz está apagada. E a mesma coisa com Deus e o diabo. Ou você é filha de Deus ou do diabo. Aí a gente corre o risco do que acontece lá em Apocalipse. Está escrito em Apocalipse 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se eu não sou filha de Deus, o meu nome não está escrito no livro da vida. Então, eu vou ser lançada no lago de fogo. E não tem jeito. Não tem jeito, gente. Não vai ter vela, não vai ter reza, não vai ter procissão, não vai ter esse negócio de subir 500 degraus ou fazer promessa para A, B, C, D. Simples assim. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É triste, mas é a realidade. Se uma pessoa morrer na condição de filha do mundo, por não ter investido na salvação da sua alma, não terá mais oportunidade para se salvar. Ela só tem chance de salvar a sua alma enquanto estiver viva. Depois de morta, virá o juízo. Acabou. Tem gente que diz assim, você só vive uma vez, curte a vida. Exatamente, você só vive uma vez, curte a vida. Mas como é que vai ser essa curtição? Você vai curtir a sua vida vivendo escrava do diabo, porque é isso que o diabo faz. Ele te escraviza com vício, ele te escraviza com relacionamentos tóxicos, né, que tem aí fora, com amizades ruins. Ou você vai curtir, que aí você vai curtir a sua vida com Jesus, que é aproveitar. Vamos mudar a palavra curtir, né? Vamos aproveitar a nossa vida com Jesus, que vai trazer pra gente paz, que vai trazer pra gente alegria, que vai trazer pra gente felicidade. Então, o que a gente quer? E, acima de tudo, vida eterna com Deus no reino dele. Ou eu escolho, eu vou ter a vida eterna com o diabo, sofrimento, ranger de dentes, que é o que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus é como eu falei, ela não volta vazia, ela não mente, tá aqui, preto no branco. Ou eu sou filha de Deus e vou para o céu, ou eu sou filha do diabo e vou ficar com ele para o resto da minha vida, sofrendo, chorando, gemendo, querendo morrer e não consegue. Esses dias eu atendi uma adolescente que eu perguntei para ela, e aí, como é que tá a sua vida? Ela, tá bem. Mas e aí, você tá vindo na igreja? Como é que tá? Você tá orando em casa? Você tá lendo a Bíblia? E quando começa com esse sorrisinho. Aí eu, sei, mas e aí? Você tá bem? Não, tô bem. Aí eu perguntei assim para ela, você não tem medo de Jesus voltar? Aí ela olhou assim para mim. E tá chovendo muito esses dias por aqui. Então, às vezes tem dia que tá aqueles raios assim. Aí ela falou para mim, teve um dia que tava chovendo muito e saiu um raio. Eu fui procurar minha mãe e meu pai, porque eu achei que Jesus tinha voltado. Então eu falei, isso não é desesperador? Ela é muito. Mas assim, apesar de ter o medo dentro de si da volta de Jesus, por saber que não está segura, por outro lado, ela também não está fazendo nada para garantir o espaço dela.
E talvez esse seja o caso de vocês que estão assistindo agora. Você sabe que Deus existe, você sabe que existe o céu e o inferno, você quer ir para o céu, você tem medo de ir para o inferno, mas você não está fazendo nada. Está fazendo alguma coisa. Não, se a pessoa não está fazendo nada para alcançar o reino de Deus, está fazendo alguma coisa para ficar longe. Só o fato de você não fazer nada, já está fazendo alguma você coisa já para se está afastar fazendo alguma coisa para ir para o inferno. Exatamente, né? A pessoa não fica parada assim, então tá, deixa eu ver. Não vou fazer nada de errado, mas você também não está fazendo nada de certo, você não está correndo atrás como é que eu posso ser filha de Deus? Como é que eu posso me salvar? Como é que meu nome pode estar escrito no livro da vida? Você fica parado. Então, mas eu vou para FTU, CT, eu tô lá toda sexta, estou na igreja, estudo bíblico, agora começou, eu estou assistindo. Poxa, domingo eu tô lá na igreja. E daí? O que mudou na sua vida? O que tem mudado? O ano acabou de começar. O que tem mudado? Pois é. Né? Daqui a pouco já é dezembro, que o ano tá assim. Voando. Tá voando. Daqui a pouco é fim de ano. E o que mudou? Você tá esperando o quê? Vai ficar parado, esperando Jesus voltar? Vai pagar para ver? Quer pagar o preço? Eu não quero. Nem eu. Eu não vou pagar esse preço. Né? Porque Jesus já pagou o preço por mim. Então, não vou pagar de novo. Né? É bem verdade que as religiões procuram tirar proveito do terror do inferno e iludir as pessoas com a venda de indultos. A maioria das pessoas acredita em purgatório, um suposto lugar onde as pessoas são purificadas e preparadas para entrar nos céus. Mas essa doutrina contradiz a palavra de Deus, que diz: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Já falou. Não tem vela, procissão, reza, missa, ou seja o que você chamar. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Depois que você morreu, deu o último suspiro, não tem mais volta. Não tem volta. Então, a hora é agora. A hora de se consertar com Deus é agora. De abrir a mente, fazer uma análise e falar, meu Deus, onde que eu estou deixando a desejar? O que está faltando para mim receber o Espírito Santo? Porque conteúdo vocês têm. A gente está aqui, tem Univer. Oxe, não falta conteúdo. Né? E a pessoa fala, eu não sei. Não, a pessoa sabe. Quando adolescente fala, eu não sei, a gente fica até assim, como assim, não sabe? Porque você sabe. Você sabe, adolescente, onde você tá falhando. Porque aqui todo mundo tem aquela carinha de anjo. A gente olha para vocês a coisa mais fofa, mais linda, né? Ai, que linda, quer abraçar e tal. Mas e lá fora, onde a gente não tá vendo? Onde o seu pastor não tá vendo? Onde o seu CT não tá vendo? Onde os seus pais não estão te vendo? Só que eles esquecem de um detalhe. Ou não é que eles esquecem. Eles não querem se atentar. Deus está vendo. Tá vendo? Deus e o diabo. Eles estão vendo. Tem uma guerra. Há uma guerra pela sua alma. Uma guerra a todo instante. Tem o anjo lá, assim, minha filha, vem aqui. E tem o diabo. Não, mais um tempo. Mais um pouquinho. Não ainda tem tempo. Disso agora. Você está muito nova. Você está muito jovem. Olha, para morrer, basta estar vivo. A gente teve... Não tem idade. A gente teve vários adolescentes que já foram. Em 2022, a gente perdeu o adolescente. Que eles imaginavam que iam continuar a entrar em 2023 e não entraram. E aí, como é que fica? Então, para e pensa só um pouquinho, como a gente diz, não precisa ir para a faculdade para pensar. Para e pensa, como é que está a sua alma? Como é que você tem sido filha de Deus, filho de Deus? Ou você, se a gente olha, se o mundo te olha, não vê a diferença? Porque tem isso, né? A gente pode olhar para o adolescente, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, mas não há diferença, não há vida, não tem luz, sabe? Não transparece Jesus. E se eu sou filha de Deus, eu tenho que transparecer o meu Pai. Como Jesus falou, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Se as pessoas olham pra gente e não vê o Pai, quem que elas vão ver? E dentro da igreja é até fácil se camuflar, né? Porque, como a gente falou, todo mundo bonitinho, dá vontade de apertar, mas... Assim, quando você tá no meio das trevas é que você resplandece a sua luz. Porque se eu acender uma luz aqui nesse lugar que tá iluminado, ok, não vai fazer diferença. Mas se eu acender uma lanterna num lugar que tá escuro, vai resplandecer naquele lugar.
E é nessa hora que você consegue medir se a sua luz existe ou não existe. Porque também não existe a minha luz, tá apagando, ou tá acendendo. Também não existe isso, como interruptor. Ou tá acesa ou tá apagada. Então é nessa hora que você vai ver a sua luz. Sua luz está resplandecendo ou não? Aí é questão de você se analisar. No juízo, quer dizer, no dia final, ninguém será absolvido. Até porque o advogado de defesa, o filho do juiz, que é o Senhor Jesus, estará ausente. Ele foi rejeitado pelos que serão julgados, portanto, se recusará a defendê-los. Ele voltará apenas para buscar os que o aguardam para a salvação de suas almas. Aí está lá em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 28, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ponto final. Ele veio uma vez, né? Fez o trabalho dele. Ele pregou, ele fez o id de Deus, né? Ó, vai lá, meu filho, salva aquela geração que tá lá. Só o Espírito. Deus devia estar assim, ai meu Deus, eu criei o homem, a minha imagem e semelhança. Eu dei o jardim. Poxa, coloquei tudo ali de mão beijada, ele não precisa fazer nada. O homem foi e pecou. Deus mandou os profetas. Chicotearam, mataram os profetas, mandaram para a prisão. Tá bom, meu filho, é você mesmo, vai lá. Aceitaram Jesus? Poucos. Fizeram o que com Jesus? Mataram, crucificaram. Ele foi. E agora, quando ele voltar a segunda vez e última, porque não vai voltar a segunda para fazer tudo de novo. Ele vai voltar para resgatar os que são dele, levar a igreja. Quando ele for, o Espírito Santo vai junto. Então, eu não quero nem imaginar como é que vai ficar o caos aqui. Já tá ruim com Jesus aqui, imagina sem ele. Com o Espírito Santo aqui já tá difícil, jeito, né? Imagina sem o Espírito Santo em ninguém. Não vai ter a gente, eu com certeza eu vou estar lá na glória com ele. Ninguém vai ter. Não vai ter. Você vai, adolescente, você vai querer. Ai, cadê a minha CT? Ó, se for eu vou estar lá com Deus. Nem perca tempo procurando. Nem perca tempo procurando. Então, adolescente, fica aqui essa palavra para você. Se analisa. Quem você tem sido diante de Deus? Você tem sido uma pessoa diante do homem, diante do seu CT, e outra pessoa lá fora? O que as pessoas têm olhado para você e visto? Que você tem transparecido a luz? Você tem colocado essa luz para fora? As pessoas têm visto Jesus em você ou não? Tem tido alguma diferença na sua vida? Ou você é mais um na multidão? Fica aí para vocês pensarem essa semana. Na próxima a gente volta. Olha, gente, o tema da próxima vai ser forte. Muito forte. A gente vai lendo. Quem tem um livro, já começa a ler a página 46, lá, Os Nascidos da Carne. Olha que esse capítulo é só carne, hein? Então, olha, fica ligadinho nas redes sociais, tá bom? Sexta-feira estamos de volta, né, Nath? Sexta-feira, estudo bíblico. Estudo bíblico. Tá bom, gente? Ó, Deus abençoe. Até a próxima.